O nervo trigêmeo é o quinto nervo craniano, o maior dos 12 pares de nervos cranianos e tem uma grande responsabilidade, pois fornece sensibilidade geral para uma área extensa da cabeça, incluindo a pele, a mucosa, os dentes e a articulação temporomandibular. Também apresenta um componente motor, destinado à musculatura mastigatória, e há um músculo no ouvido médio, tensor do tímpano. Boa noite, meu nome é Aline e eu vou falar um pouquinho sobre a origem do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele tem origem no encéfalo, numa raiz sensitiva volumosa e numa raiz motora menor, situadas na face anterolateral da ponte, ao nível da união do terço superior com 2 terços inferiores e no limite com os pendículos cerebelares médios. As fibras das raízes sensitivas, elas se originam das células do glândulo trigeminal, enquanto as fibras das raízes motoras, elas têm origem no núcleo motor do nervo trigêmeo, situados na ponte. Os neurônios sensitivos formam as 3 divisões do nervo trigêmeo, que são eles: o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. Eles são responsáveis pela sensibilidade somática geral da face. O ramo oftálmico também promove a sensibilidade para a pele da região frontal e dorso do nariz. Possui também fibras responsáveis pelo reflexo do olho. A raiz motora promove a força motriz e propriocepção para os músculos derivados do primeiro arco faríngeo, tais como os músculos da mastigação e músculo miloióideo, ventre anterior do músculo digástrico, músculo tensor do tímpano e músculo tensor do véu palatino. Boa noite. Eu, a Janaína Gabriele, vamos falar para vocês a função do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo misto com fibras aferentes sensitivas e eferentes motoras. As fibras sensitivas são responsáveis por um quadro neurológico conhecido como neuralgia do trigêmeo. Os ramos do nervo trigêmeo são responsáveis pela sensibilidade da face, através das fibras aferentes somáticas gerais. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andressa e eu vou falar um pouquinho sobre a inserção dos 3 ramos. O ramo oftálmico ele está na cavidade orbital superior e a sua inserção está na mucosa do seio frontal, células etimoidais, seio esfenoidal e também na conjuntiva do olho. É ele que promove a sensibilidade da pele frontal do rosto e do dorso do nariz. O ramo maxilar, ele transpassa o forame redondo e penetra na cavidade orbital por meio da fissura orbital inferior, em direção ao sulco infraorbital. É ele que promove a sensibilidade da região da pele do maxilar e da asa do nariz. Já o ramo mandibular, ele está relacionado com a raiz motora do trigêmeo, o que resulta da união de um nervo mandibular pela sua passagem pelo forame oval em direção à fossa infratemporal. É o conjunto de nervos e músculos que fazem os movimentos voluntários da mastigação. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Eu vim explicar um pouquinho sobre a responsabilidade do nervo trigêmeo, tá? Os meus colegas anteriormente falaram um pouquinho sobre a função, a inserção, né? Então, eu vim só reforçar mesmo essa responsabilidade, ok? Como dito em aula, o nervo trigêmeo, ele faz parte do quinto par craniano, composto por fibras sensitivas e fibras motoras, tá? Ele é assim denominado por 3 ramos: o ramo oftalmológico, o maxilar e o mandibular, tá? Ele é considerado um nervo misto. Então, qual que é a responsabilidade do nervo trigêmeo? Sabe aquele desconforto, aquela coceira, sabe? Quando algum inseto morde a gente? Então, ele que é responsável por fazer a gente sentir esse desconforto, tá? Sendo assim que quando há algum dano, alguma irritação nesse nervo, a gente sente uma dor imensa, uma dor aguda, tá? Que pode ser classificada como neuralgia do trigêmeo. Bom, pessoal, agora o nosso grupo vai apresentar um vídeo de um caso clínico
onde o nosso colega Hudson entrevista uma paciente que teve complicações no nervo trigêmeo. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui com a cliente Dona Irene, Raquel. Ela vai nos ajudar com o nosso caso clínico, tá? Sobre a neuralgia do trigêmeo. Dona Irene, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se a senhora nos autoriza a expor a imagem da senhora no nosso trabalho. Autorizo. Ok. Colhendo um pouquinho dos dados clínicos da senhora, a senhora é hipertensa? Sou. Cardiopata? Não. A senhora é diabética? Sou pré-diabética. Tá. Toma medicação? Tomo. Correto. A senhora fuma? Não. Já fumou alguma vez? Já. Fumei muitos anos, mas já parei. Tá, joia. A senhora bebe? Não. O que trouxe a senhora a procurar o atendimento médico? Há uns mais ou menos 2 anos eu tinha muita dor de cabeça e tratava como enxaqueca. Depois, há 2 semanas, eu sentia muita dor no rosto, na mandíbula e, dependendo do lugar, dava até choque no rosto. Aí fui ao médico, ele me pediu uma ressonância magnética, uma tomografia, e através da tomografia e da ressonância foi diagnosticado com neuralgia do trigêmeo. Tá, e o que o médico explicou para a senhora, o que é a neuralgia do trigêmeo? Ele falou que devido à idade, as veias e artérias que ficam tortuosas e endurecidas, e quando pulsa em cima do nervo, causa dor. Ah, tá. E qual que foi o tratamento que a senhora fez para poder amenizar essas dores? Basicamente fisioterapia e a medicação carbamazepina. A senhora tomava só a carbamazepina para poder Só para aliviar a dor. Para aliviar a dor. E fazia mais fisioterapia. Tá, joia. Pessoal, esse foi o relato da dona Irene sobre a neuralgia do trigêmeo. Trazendo para o lado da enfermagem, a enfermagem tem, por cuidados ao paciente, pelos estudos, pelas pesquisas, é apenas auxiliar a parte da medicação, da administração da medicação, promover o conforto do paciente e aplicação de compressas frias no local da dor, que são indicações médicas ou da fisioterapia.